Juca, bem-vindo ao Me Explica. Nós somos dois jornalistas que tentamos explicar questões complexas, né, em vídeos simples, né? Então, são questões complexas como guerra da Ucrânia, as brigas políticas em Brasília, ou coisas ainda mais complicadas, como a crise do Corinthians, né? Vamos lá? Explica pra gente o que está acontecendo no Corinthians, que só tem confusão lá recentemente. Até os torcedores dos outros times estão preocupados com a gente. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo com o Corinthians, Eduardo e Diogo, muito prazer em estar conversando com vocês, vem de muito tempo. Na verdade, está agudo no Corinthians, mas é um mal que assola a esmagadora maioria dos clubes brasileiros. O futebol brasileiro não mudou de século. Continua com o mesmo modelo de gestão em grande parte dos seus clubes, chamados, né, associativos, quando o mundo inteiro deu passos em outras direções. Né? Se transformaram em empresas, as sociedades anônimas do futebol, ou fizeram como o Bayern Munique, abrir o seu capital na bolsa para que torcedores pudessem participar da gestão, ou mantiveram 51% da administração, mas venderam boa parte para grandes patrocinadores. Enfim, no Corinthians isso não aconteceu. No Corinthians isso não aconteceu e o Corinthians continuou a ser aquilo que faz a felicidade da cartolagem brasileira também há muitos anos, a começar pela CBF. Né? Entidades quase falidas, se não falidas, com cartolas muito ricos. Né? Porque o futebol é uma galinha dos ovos de ouro. Então, negociação com jogadores, comissões com patrocinadores e tal, é uma delícia, né? Para quem quer enriquecer rapidamente à custa dos outros. E o Corinthians vem nessa trajetória de muito tempo, agravado pelo fato de ter um estádio que era para sair no xixi e que acabou tendo que ser pago e começou a criar uma dívida fabulosa que não foi tratada pelos diversos presidentes nos últimos 16, 17 anos como deveria. Lembrando, o Corinthians é o clube de maior potencial no Brasil. Porque, embora seja o de segunda maior torcida, perde nacionalmente para o Flamengo, ninguém tem na sua sede o número de torcedores que o Corinthians tem. O Corinthians tem em São Paulo incontavelmente mais torcedores do que o Flamengo tem no Rio de Janeiro. E é aqui que está, né, o consumidor do Corinthians. E poderia explorar esse mercado fixo, garantido. Imagine você ter um negócio que você sabe, para ficar por baixo, que você tem 20 milhões de fiéis consumidores. O que significa isso, né, em termos de exploração da marca? Mas até hoje, isto não foi possível no Corinthians, porque o Corinthians foi tomado de assalto. Há muitas restrições, né, Diogo? O torcedor diz: ah, mas eu não quero que o Corinthians tenha dono. E eu digo, mas o Corinthians, nos últimos 50 anos, teve 4 donos. Vicente Mateus, Vadielu, Alberto Dualib e André Sanches, que agem ou agiram no Corinthians como se donos fossem do clube. Então, por que não, estabelecer direito? Olha, tem aqui um milionário que vai investir no Corinthians, o Corinthians é dele, como está acontecendo no Botafogo, no Cruzeiro e tal, que eu não gosto. Também não gosto desse modelo. Mas por que não abrir o capital do Corinthians para que a torcida compre o clube? A boa notícia, apenas para que vocês não se desesperem. Ufa, ainda bem. Surgiu, nesta semana, um grupo de investidores comandados pelo empresário Marcelo Goldfaber, filho de Bernardo Goldfaber, fundador, já falecido, fundador das lojas Marisa, que está disposto, com um grupo de investidores, todos corintianos, há mais 4 investidores, cujos nomes eu não sei, estão se preservando, esperando que o clube dê um sinal de querer negociar, coisa que fez
o clube fez neste fim de semana. Esta é a boa notícia. Mas este grupo estaria disposto a pagar os 2 bilhões que o Corinthians deve imediatamente. Eles consideram que isso é dinheiro de amendoim para um clube que fatura 1 bilhão. Qualquer empresa que fatura 1 bilhão pode dever 2, tá? Então, eles se propõem a pagar a dívida, a sanear as finanças do Corinthians e, num passo posterior, abrir o capital para que o torcedor possa comprar ações do clube. Quem sabe, eu te confesso que eu olho para isso com um misto de esperança, não é nem de otimismo, de esperança e ceticismo, porque eu vejo com dificuldade que os atuais dirigentes do Corinthians, mitômanos e da mesma estirpe dos que saíram, abram mão da boquinha. Mas quem sabe tenham um surto de bom senso e, diante de uma situação que eles cada vez mais se afundam, eles vejam nisso a boia, a tábua de salvação. Ô, Juca, essa lógico, é uma boa notícia, né, no sentido de ter um caminho, né? Mas a gente vê no fim de semana, né, o Romeu Tuma Júnior falando, né, reclamando do novo CEO, etc. Você acha que uma proposta como essa que você está contando para a gente, ela acaba tendo espaço não só entre o pessoal do Augusto Melo, mas também entre o do André Sanches? É possível ter algum tipo de compromisso, né, entre situação e oposição desse atual clima do Corinthians? Então, aí é que está a questão da dificuldade da costura, né, Eduardo? Uhum. De que poder terão esses investidores, e quando aí eu digo para você, eu não sei quem são esses outros 4. Eu sei que o Marcelo Goldfaber é um corintiano de 4 costados. A empresa que está fazendo a intermediação disso, a OTB, tem como seu cabeça o Bruno Paiva, filho de Mário Sérgio de Pontes Paiva, o grande jogador, né, que foi de seleção brasileira, do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo, enfim, um baita jogador. Também corintiano. Eu não sei que tipo de influências esses, esses 6 personagens possam ter na política interna do Corinthians. Bernardo Goldfaber é uma figura importante na história do Corinthians, na história da política do Corinthians. Ele era um dos apoiadores de Vicente Mateus. Então, estava longa vida dentro do Corinthians. E aí, Eduardo, é por isso que eu digo para você, eu não chego a ser otimista, mas esperançoso, de que, se de fato o senhor André Sanches é um corintiano de verdade, o senhor Augusto Melo é um corintiano de verdade, eles têm a grandeza de falar: bom, vamos entrar para a história, pelo menos como facilitadores da solução para o caso do Corinthians. E façam um acordo, né, com esses investidores. Essa é, digamos, a esperança que eu tenho. Quero deixar claro, esperança. Não que eu olhe com otimismo, porque eu já vi outras tentativas darem com os burros na água, porque tem essa blindagem, essa gente não quer largar a galinha dos ovos de ouro. Ô, Juca, e mesmo que isso ande, vai, digamos, de um jeito ideal, mesmo que esse acordo ande e vá, enfim, dá tempo de salvar o time de cair para a segunda divisão, de arrumar a casa esse ano ainda? Ou, na sua Então, opinião, a gente já está meio predestinado esse ano aí para jogo se é juntar ao muito Santos? difícil. É muito difícil escapar, né? Na proporção de pontos que o Corinthians tem, qualquer projeção que você faça não escapa. Agora, há uma projeção menos catastrófica, que não será necessário fazer 45 pontos como tem sido tradicionalmente. Está tão baixa a régua dos clubes que estão lutando para não cair, que é possível que com 40, 41 pontos você escape. Se você entra agora, né, e dá uma saneada no clube e melhora o ambiente do clube, esse time do Corinthians é ruim, mas é melhor que boa parte dos que estão lutando para não cair. Aí é possível. Aí é possível você escapar com um técnico novo, com novas injeções e tudo mais, novos jogadores que viriam. O que você não pode estar pensando em contratar o Balotelli para ganhar 2 milhões por mês,
né, com essa situação, em que os jogadores não recebem e que, evidentemente, não dão a perna para quebrar, né, numa dividida, se estão com 3 meses de salário atrasado, com direitos de imagem atrasados. Né? É óbvio que este ambiente horroroso da política no Corinthians reflete no elenco. É impossível blindar o elenco. E aí o que acontece? O Cássio vai embora, o Paulinho vai embora. Não, não quero, aqui eu não quero ficar. Vivi tempos tão bons aqui, não vou permanecer aqui. E caem fora, se escafedem. Né? E abrem mão, não, e o clube abre mão da multa que teria direito do contrato. Veja, se a gente for lembrar o que aconteceu no Corinthians nesses 6 meses, né, eu diria para você, e vocês dois entenderão, porque já um pouco mais velhinhos, o nosso Augusto Melo é o Jim Jones do Corinthians. É o Sim. Jim Jones do Corinthians. Quer levar fiel ao suicídio coletivo. Não é possível. Bom, antes que isso aconteça, Juca, esse fim de semana a gente viu, né, uma final caótica, né, da Copa América em Miami, né, organizada pela Conmebol, né? E eu queria talvez ampliar um pouco, né? Essa crise do Corinthians, né, talvez nos últimos 6 meses, mas talvez nos últimos anos, né, muito clara. Qual a relação disso com a crise da CBF, do futebol brasileiro de modo geral e a gente até ampliando para o futebol sul-americano? Qual a relação entre todas essas forças? Vamos lá, Eduardo. Quer dizer, primeiro vamos dizer o seguinte, né? Não eximamos o governo dos Estados Unidos, os organizadores americanos, deste evento que foi a Copa América, que teve ontem a coroação da bagunça. Mas não te esqueça que no jogo Colômbia e Uruguai já houve uma falha de segurança brutal. Né? A não prevenção ao juntar torcedores colombianos com a família de jogadores da seleção uruguaia e depois a não abertura dos portões de escape para que os uruguaios pudessem sair da situação aflitiva que estavam. Né? E agora a Conmebol ameaça os jogadores do Uruguai que foram lá defender os familiares de suspensão. Né? Eles tinham que ver as mulheres, os pais, as mães, os filhos apanharem e sem intervir na confusão. Isto já foi assim em 94, tá, Eduardo? Que eu acompanhei lá. Eles organizaram uma Copa do Mundo para chicanos, como eles gostam de dizer. Eles não dão a menor pelota para o soccer, masculino pelo menos. E ontem a gente viu. Desde atrasar quase 2 horas o começo do jogo, porque não foram capazes de organizar a entrada de torcedores, até um intervalo de 27 minutos, que contraria a regra do jogo, que determina 15. Tá? Em que medida isso colaborou para o Messi não aguentar o segundo tempo, com aquele tornozelo dele, é uma coisa a ser sabida, porque ele esfriou no vestiário. Talvez se permanecesse quente, aguentasse mais tempo. Tá? Muito bem. Isso é uma coisa. A CBF é outra. E a Conmebol é a mesma, é a face da mesma moeda da CBF. É um bando, é uma quadrilha, historicamente. E aí não estou dando uma opinião, Eduardo. Eu lembro a você, os últimos 4 presidentes da CBF. Ricardo Teixeira, não pode sair do Brasil que a Interpol prende. José Maria Marim, a Interpol prendeu. Passou 2 anos e pouco preso nos Estados Unidos pelo FIFA-Gate, foi solto por uma medida humanitária da justiça americana que não quis manter um quase nonagenário na prisão em plena Covid. E o libertou, mandou ele de volta para o Brasil. Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil, que a Interpol prende, pela mesma razão do Ricardo Teixeira e do Marinho. Rogério Caboclo saiu da CBF por assédio sexual e moral. Lembrando, Marim, Marco Polo e Ricardo Teixeira estão banidos pela FIFA. Tu imagina que você ser banido pela FIFA. Você imagina que você ser expulso pela máfia. Foram expulsos. Não, nem aqui vocês servem. Vocês, até o nosso código de ética vocês feriram. Porque essa gente tem código de ética, né?
A CBF tem um departamento de ética, de compliance, como se tornou moderno usar o termo, tá? Então, não se pode esperar nada muito diferente dessa gente. E o que esta gente acabou conseguindo em relação à seleção brasileira? A perda do vínculo do torcedor brasileiro com a seleção. Eu pergunto a vocês, eu não sei para que clube vocês torcem, mas eu pergunto, o que você prefere? Ver o seu clube campeão mundial ou a seleção brasileira? Eu não nego, prefiro ver o meu clube. E eu digo, eu sou corintiano. Eu prefiro ver o Corinthians campeão do mundo a ver a seleção brasileira. Eu digo mais para você, eu prefiro ver o Corinthians campeão da Libertadores do que a seleção brasileira campeã do mundo. Eu digo mais para você. Eu prefiro ver o Corinthians campeão brasileiro do que a seleção campeã do mundo. Eu só não prefiro ver o Corinthians campeão paulista do que a seleção campeã do mundo. Por quê? Porque o Campeonato Paulista já não tem mais, os campeonatos estaduais já não tem mais nenhum sentido, e é um dos motivos, aliás, para a crise do nosso futebol, dos nossos clubes jogarem 80 vezes por ano e viverem estropiados com um calendário absolutamente antiprofissional, para atender o Brasil das capitanias hereditárias, que é o que são as federações estaduais e que elegem o presidente da CBF. Nada. Juca, acho que com tudo isso, acho que a gente quase que se deve uma conversa daqui a alguns meses para entender o que vai acontecer com o Corinthians e de uma forma mais ampla com o futebol brasileiro, né? Porque tem muita coisa possível e a gente tem que, lógico, a gente torce pelo melhor, mas a gente não tem tanta confiança assim. Tá perfeito. Estou à disposição de vocês. Se eu puder explicar, eu explico.